Graça e paz, minhas lindas, tudo bem? Que dia lindo o Senhor nos presenteou hoje, não é mesmo? Vamos juntas fazer o nosso devocional. E o tema do nosso devocional, eu já quero te fazer uma pergunta nesse dia. A pergunta é a seguinte: como você reage quando não consegue o que você quer? Eu vou fazer a pergunta novamente. Como você reage quando não consegue o que você quer? Minhas lindas, quando eu estava meditando nesse devocional, eu tomei por base o texto de Gênesis, capítulo 39, específicos versículos 6 ao 12, que é uma história muito conhecida sobre José e a esposa de Potifar. Vocês estão lembradas dessa história? Para eu contextualizar para vocês, essa história fala que Potifar ele deixou tudo o que ele tinha aos cuidados de José, a tal ponto de que Potifar não precisava se preocupar com mais nada. José também fala nesses versículos que ele era muito formoso, muito atraente. E certo dia, a mulher de Potifar começou a cobiçar José. E aí ela falava para José assim: vem para a cama comigo, né? Mas José, ele se recusou e ele disse assim para ela: o meu senhor, né, Potifar, confiou a mim tudo que é dele. Eu não posso me deitar com a senhora. Como é que eu posso fazer isso? Como é que eu posso cometer tamanha maldade e pecar contra Deus? José responde isso para ela, né? Mas a mulher de Potifar era aquela mulher à toa, né? Aquela mulher insistente e dia após dia fala na palavra que ela não desistiu. Ela ficava ali tentando José, e ele se recusava e tentava não ficar perto dela, né? O texto também diz, amadas, que teve um dia que José ele foi lá para a casa de Potifar, né, para cuidar dos negócios, e não tinha nenhum empregado ali perto. Então a mulher de Potifar viu a oportunidade de agarrar José pela capa e convidá-lo: vem dormir comigo, vem para a cama comigo. Mas José fugiu e acabou deixando a capa dele nas mãos dela. Por que eu quis contextualizar essa história, amadas? Quando eu coloquei esse tema, como você reage quando não consegue o que você quer? Eu queria meditar um pouquinho sobre a mulher de Potifar. Como eu falei, essa esposa de Potifar, ela estava acostumada a ter o que ela queria, quando ela queria, na hora que ela queria, do jeito que ela queria. Mas a gente vê na história que José se recusou a dormir com ela, ainda que dia após dia ela tentasse cansar ele, né? Finalmente aconteceu que um dia ela conseguiu ficar sozinha com José. Ela agarrou essa capa que ele tinha, exigindo que ele dormisse com ela, mas José fugiu, né? Deixando ela atordoada e segurando a sua capa. Quando a gente pensa nessa história, amadas, a gente vê que a esposa de Potifar, ela enfrentou um momento decisivo na vida dela. Ela poderia admitir que José agiu corretamente diante do seu comportamento pecaminoso e mudar os seus caminhos, ou ela poderia fazer o que precisasse para sair dessa situação confusa, independente de quem fosse prejudicado nesse processo. Se você se lembrar da história, o que será que a esposa de Potifar fez? Ela escolheu a moral ou ela escolheu a vingança? Se você se lembrar, ela escolheu a vingança, né? Trazendo isso para os nossos dias, quando as coisas acontecem como esperamos, é fácil nós mantermos uma boa reputação, não é mesmo? Mas quando não temos o que queremos, o nosso verdadeiro caráter é revelado. Olha a profundidade dessa frase que eu falei para vocês. Quando não temos o que queremos, o nosso verdadeiro caráter é revelado. E aí, por exemplo, como é que a gente reage quando talvez os nossos amigos rejeitam o restaurante que a gente sugeriu? Como que a gente reage quando a nossa família se recusa a aceitar alguma sugestão nossa?
Ou talvez, como que a gente reage quando a gente não consegue aquele desconto numa loja que a gente queria tanto? Todas as vezes, amadas, que nossos desejos são frustrados, nós temos a escolha de aceitar a situação graciosamente e aproveitar ao máximo, ou usar quaisquer meios que nós temos para conseguir o que queremos. Não conseguir as coisas do nosso jeito, minha linda, nos oferece uma oportunidade de examinar o nosso comportamento e considerar se os nossos desejos são razoáveis ou não. Talvez quando eu e você, quando a gente faz essa análise, nós podemos descobrir uma atitude ou uma área da nossa vida que precisa de mudança. Estar frustrada também nos dá uma chance de amadurecer em nossos relacionamentos com outras pessoas e com Deus. Se nós confiarmos nosso viver por completo a Deus, nós podemos crer que Ele mesmo nos ajuda quando nós queremos algo e aquilo não sai do nosso jeito. Deus, Ele nos garante, amadas, na sua palavra, que Ele sempre nos dará o que nós precisamos. Que nesse dia, eu e você, a gente possa se lembrar de Efésios. Eu vou ler aqui com vocês, Efésios 3, versículo 20, diz assim: Agora, glória seja dada a Deus, que pelo seu grandioso poder, operando em nós, é capaz de fazer muito mais do que jamais ousaríamos pedir ou mesmo imaginar, infinitamente além de nossas mais altas orações, anseios, pensamentos ou esperanças. Minha linda, eu deixo essa meditação para você. E eu novamente te pergunto, como você reage quando você não consegue o que você quer? Que eu e você, nós tenhamos muita prudência nesse dia para a gente entender que os nossos desejos, as nossas vontades têm que estar alinhadas com aquilo que Deus tem para nós. Porque às vezes a gente quer bater numa tecla que não é o que Deus tem para nós. Entende? Então que nesse dia o Senhor nos dê sabedoria e prudência para a gente pedir ao Senhor para que os nossos desejos estejam alinhados com os desejos de Deus e que a gente não seja como a mulher de Potifar, quando as coisas não saírem do nosso jeito, a gente escolher a vingança. Que isso não faça parte da nossa vida, minha linda, em nome de Jesus. Vamos orar? Feche seus olhos. Pai querido, Pai de amor, Pai de bondade, obrigada, Senhor, por mais esse devocional. Obrigada, Deus, por cada mulher que está comigo nessa oração. Obrigada, Pai, porque o Senhor nos mostra que os teus pensamentos são muito melhores e maiores dos que os pensamentos que nós temos, Senhor. Pai, perdoa as vezes em que nós agimos como a mulher de Potifar. Porque às vezes a gente tem atitudes de vingança, Senhor. Às vezes a gente tem atitudes que possam prejudicar outras pessoas em benefício da nossa própria vontade, do nosso próprio querer. Senhor, nos perdoe por isso, Pai. Nos perdoe pelas vezes em que a gente coloca as nossas vontades acima da Tua vontade, Senhor. Instrua-nos, ó Deus, nesse dia, que a Tua sabedoria e a prudência que vem do Espírito Santo recaia sobre nós e nos dê, ó Pai, discernimento para a gente almejar e buscar as coisas do alto e não os nossos próprios interesses. Obrigada, Pai. Fica conosco nesse dia. Essa é a oração que nós fazemos agradecidas por tudo, em nome de Jesus. Amém.